título da nossa mensagem de hoje é Troco trapos por vestes de justiça. Parece, uma pergunta, um tema, um título estranho. O que nos liga a um trocador de vestes? O que nos liga a um trapeiro? O que uma mulher que chorava sem consolo, uma criança, uma menina com a cabeça ensanguentada, um homem sem um braço, eu e você temos em comum com um trapeiro, com um trocador de vestes? Guardem essa imagem, porque ela vai nos ajudar, assim como as músicas fizeram hoje, a conseguir contemplar aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Da sexta-feira ao domingo é uma data que recordamos morte e ressurreição de Jesus. Esses acontecimentos não são episódios apenas da história religiosa, mas como o pastor Tiago mesmo disse, são episódios que mudaram a história da humanidade. Mais decisivos do que a própria criação, mais determinantes do que o êxodo que libertou o povo de Israel. Mais fundamental até mesmo que o próprio Natal, uma data que nós celebramos com muita alegria. Porque foi na cruz e no túmulo vazio que Deus realizou algo que muda definitivamente o destino humano. Por isso, hoje, como sendo a sexta-feira da crucificação, como o pastor Tiago disse, é difícil desvincular a crucificação da ressurreição. Tentarei fazer o melhor possível para que nós consigamos focar nesta parte, a crucificação do Senhor. Para isso eu escolhi um versículo, esse que está à frente de vós. 2 Coríntios 5, 21. Vocês estavam sentados agora há pouco, vou pedir para que em pés, agora há pouco, vou pedir para que se levante novamente. Vai ser bom para manter desperto. Então, 2 Coríntios 5, 21. Coloquei a versão no slide para que, como é apenas um versículo, todos nós pudéssemos lermos juntos. Vou dar o início e podemos seguir. 2 Coríntios 5, 21. Podemos ler juntos? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, abra os nossos olhos espirituais para que possamos entender as maravilhas da sua lei. Que possamos, Pai, contemplar aquilo que o Senhor fez nessa cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Podemos chamar isso de um grande intercâmbio. Cristo recebeu aquilo que era nosso, o pecado, e nós recebemos aquilo que era dele, a justiça. Primeiro, Cristo, sem pecado, se torna pecado por nós, mesmo sem ter cometido nenhum pecado. Nós, pecadores, somos tratados como justos, mesmo sem ter nenhum tipo de justiça própria. Como o pastor Tiago falou, 52 vezes somos lembrados da morte e ressurreição de Jesus. Então parece que a questão não é só informação, não saber exatamente o que aconteceu. Creio que todos, ou pelo menos a maioria que estão aqui, conhecem bem dessa parte, morte e ressurreição. Por isso eu queria fazer um convite
a vocês que possamos, então, contemplar aquilo que aconteceu na cruz. E é isso que a sexta-feira nos chama a fazer, contemplar. Como o Rodrigo disse também no início do culto, hoje não é um momento de tristeza, mas só não é um momento de tristeza porque sabemos exatamente o que acontece no domingo. Mas hoje é um momento de contemplação, de silêncio, de pausa. Vamos tentar olhar diretamente as verdades, entender a grandeza desse fato. Porque só entende a grandeza da ressurreição do domingo quem fica para contemplar o Calvário da sexta-feira. Existe uma frase do puritano Thomas Watson, que eu conheci com Paul Tripp, não presencialmente, mas lendo um livro dele, que eu gosto muito de me relembrar e também lembrar as pessoas quando temos oportunidade. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está a tratar em 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. A troca dos trapos que nós vestíamos por veste de justiça. E isso nos leva novamente a pensar o que temos a ver, todos aqueles personagens, eu e você, com aquele trocador de vestes. Por isso eu quero que nesse momento possamos olhar para a cruz, fazer uma comparação com outros tipos de filosofia ou religiões que tentam resolver algo que somente a cruz resolveu. O problema da dor e da morte. Cada tradição, grande tradição, tenta, da sua forma, resolver esse problema. Por isso eu trouxe alguns exemplos e lerei para vocês. Por exemplo, para vencer o sofrimento, o budismo vai dizer, ensinar que a raiz do sofrimento é o desejo. Então, se sofremos é porque estamos apegados a algo. E o que ele então vai ensinar e sugerir é você se libertar do seu desejo, deixar de gostar das coisas que você ama, porque quando você perder, você não vai sentir nada. O objetivo não é redimir o sofrimento, mas é transcendê-lo. E alguns até a contemplar a morte de Cristo vão dizer que existe até um pouco de serenidade naquilo que Jesus fez, mas não há nada de especial no sofrimento da sua crucificação. E é aqui que aparece uma diferença muito profunda, porque o Evangelho vai nos dizer que a humilhação de Jesus nos trouxe resposta. O hinduísmo, por sua vez, ele costuma, assim como muitos fazem hoje, reconhecer Jesus como um sábio espiritual. E dentro de uma tradição que é marcada por gurus e sábios, Jesus ele até se encaixa bem como homem de profunda consciência espiritual. Porém, um Messias que foi humilhado, espancado, exposto e executado numa cruz, isso não se encaixa de forma nenhuma. No pensamento hindu, para vencer a dor, ele também aponta você a transcender a dor. A redenção da cruz, porém, é através da humilhação. O islamismo, ele também aponta para Jesus, uma espécie de Jesus. No Alcorão, ele é listado como profeta, né? Issa. Mas na interpretação do Islã, Jesus não foi morto. Quando ele estava na cruz, ele foi retirado de lá, antes que ele terminasse da forma como nós conhecemos.
Então a crucificação, ela é negada, ela é reinterpretada. Por quê? Porque para eles seria inadmissível um Deus deixar que o seu profeta morresse daquela forma tão humilhante. O estoicismo, que tem ficado muito famoso porque muitos influencers têm falado, né, as frases de Marco Aurélio. Ele diz que você, para vencer o sofrimento, você tem que pegar a sua força interior e negar toda e qualquer coisa que possa tirar o seu autocontrole. É pela disciplina da mente, é pela disciplina do corpo. Mas ele pressupõe algo, que nós temos capacidade de nos levantar por nós mesmos. E sabe o que todas essas filosofias, religiões apontam em comum? Todas elas partem que a resposta para os problemas, para as soluções, ela começa por você. Você é a resposta. Você se ilumina, você se disciplina, você se desapega, você se nega às paixões. Mas nós sabemos e vemos que o movimento verdadeiro é de fora para dentro. O Evangelho, ele vai dizer, não que o homem subiu em direção a Deus, mas que Deus desceu para o homem. Não no melhor momento do homem, não, mas no homem em pecado, cheio de culpa, na sua incapacidade de salvar a si mesmo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, porque nele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O livro de Apocalipse traz uma frase, parte do versículo, a parte B do versículo vai dizer: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não que seria morto, mas que foi morto. Na perspectiva do Deus eterno, a crucificação não foi uma surpresa para ele. Por isso, imaginem como cantamos: densas trevas, escuridão. E Deus diz: haja luz. E naquele horizonte, agora iluminado, já se via a cruz de Cristo. Isso já era algo planejado desde a eternidade. Então ele nos começou a preparar para o que viria. Chegamos então, temos Adão e Eva, em Gênesis 3, 21, quando Deus, o homem depois de ter pecado, Deus mata um animal, faz vestes do couro daquele animal, enquanto o homem por si mesmo tentava se cobrir da sua forma com vestes de palmeira, de mato. Aquele gesto silencioso de Deus já anunciava para uma luz que viria, uma luz que nem sequer havia nascido. Vamos a Abraão, que a subir um monte com o seu filho lhe pergunta: pai, aonde está o carneiro? E Abraão responde sem mesmo entender o significado completo daquilo que ele estava dizendo: Deus proverá o cordeiro para si mesmo. Então vamos até o Egito, quando o povo no Êxodo mata então aquele cordeiro e usa o sangue daquele animal para pintar os umbrais. Enquanto esperava dentro da sua casa o anjo da morte passar, aquilo já era um ensaio de algo que iria acontecer há muito tempo à frente. E quanto aos 400 anos de história do povo de Israel, sacrificando o cordeiro dia e tarde, dia após dia, ano após ano, cada um desses sacrifícios era uma nota promissória, um cheque assinado na eternidade que um dia seria descontado.
E hoje é dia de pagamento, sexta-feira. Mas como vimos, para entender a doçura desse pagamento, precisamos entender, sentir a amargura do pecado. Por isso eu quero fazer uma pergunta. Você já sentiu nojo alguma vez de você depois de algo que você fez? Eu posso dizer que sim. Depois de uma discussão em casa, depois de uma atitude que eu não deveria ter tomado, nojo, de repente, por ter fracassado como marido. De repente, você, pai, mãe, sentiu nojo de alguma vez ter disciplinado seu filho além do que deveria, por uma falha moral. Sentiu nojo, de repente, por um pecado de estimação que você tem, e você tenta vencer e não consegue. Nojo por pensamentos imorais. Nojo por alguma recaída na pornografia. Uma explosão de ira que cria aquele caos. Em momentos assim, eu já senti nojo de mim. A Bíblia diz em Ezequiel 36, 31, vós tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Esse é o resultado da obra de Jesus na cruz, onde a lei não está mais escrita em pedra, mas escrita no nosso coração. A boa notícia de que quando sentimos nojo do pecado, é um sinal que o Espírito Santo está em você. E são nesses momentos que eu mais aprecio o sacrifício de Jesus Cristo. Aquele que morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, que tirou esses trapos de imundícia que vestíamos e que vestem todos aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Todos aqueles que tentam solucionar o problema da dor e da morte do seu próprio jeito, por aquilo que só a cruz soluciona. E o que aconteceu naquela tarde de sexta-feira? Diz assim o livro de Marcos, versículo 15 e 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. O sol que Deus havia criado, que deveria estar no mais alto ponto do dia, pois era meio-dia, parecia que se recusava a presenciar aquela cena, se recusava a iluminar o que estava acontecendo ali, como se a própria criação não quisesse ver o que estava acontecendo com o seu Criador. Jesus havia sido acordado de madrugada, levado de tribunal a tribunal. Pilatos reconheceu que não tinha nada contra ele. Ele foi levado então a Herodes. Herodes então o humilha e também o devolve sem nenhuma condenação. O sumo sacerdote, cheio de ódio, de raiva e de inveja, rasga as suas vestes. E ainda assim, ele permaneceu em silêncio. Como lemos e cantamos hoje, em Isaías 53, 7. Eu lerei para os irmãos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Ele não abriu a boca porque ele não veio para ser salvo, ele veio para salvar. Existe um filme, não lembro qual é o streaming agora, mas é de um homem que tem uma máquina do tempo e ele quer viajar no tempo, ele viaja no tempo para o tempo de Jesus para tentá-lo tirar da cruz. Ele não entendeu. Muitos ainda não entendem o propósito da crucificação. Mas antes da crucificação, ainda vem o flagelo. Farei uma descrição do que era o chicote que foi usado no nosso Senhor Jesus Cristo.
É um chicote com tiras de couro, com pedaços de ossos e de metal. Cada golpe rasgava a sua pele. A carne se abria, os músculos ficavam expostos. Depois disso, sobre a sua cabeça colocaram uma coroa de espinhos e colocaram um madeiro pesado no seu ombro. E ele cai com o peso daquele madeiro. O texto, no livro de Marcos, vai nos dizer que um homem chega naquele momento, Simão de Cirene. Os soldados o obrigam a carregar a cruz. Ironicamente, é o único momento que alguém carregou algo que Jesus deveria carregar. O episódio de Simão nos mostra, então, duas realidades. Uma, a realidade física de Jesus, a sua dor real. E também a profundidade espiritual do que era a cruz. Aquele homem aparentemente inesperado, Simão, veremos que aquele momento marcou a sua vida, e não só a sua vida, como a vida da sua família. Simão ajudou a Jesus a carregar a cruz, mas a realidade maior era outra. Jesus estava indo para a cruz por causa de Simão. Simão pensou que estava ajudando um homem a chegar no seu lugar de morte. Mas, na verdade, aquele que havia sido condenado estava carregando aquela cruz para salvar Simão, pessoas como você e como eu. No Calvário, então, o lugar da caveira, cravaram pregos sobre seus pés e seus pulsos. A crucificação era uma pena reservada a todo aquele ser humano na qual não havia dignidade alguma de morrer. Ele não merecia uma morte digna. A cruz era destinada para aqueles que não mereciam uma morte digna. Nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz era pública aquela penalidade. Ela tinha o propósito, ela era projetada para humilhar. Enquanto ele estava ali, muitos passavam, olhavam para ele na cruz e diziam: se é Deus, desce dessa cruz. O que essas pessoas não entendiam é que exatamente por ser Deus, ele não desceu daquela cruz. Porque qualquer um outro teria descido, mas apenas o amor ficaria. Então ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Esse momento concentra um dos momentos mais profundos da crucificação. Diferente de outras orações em que Jesus clama, Pai, aqui ele clama, meu Deus, expressando, intensificando exatamente essa separação, essa distância que ele sentiu. O Filho experimenta a retirada do favor divino. Não tem nada a ver com a ruptura da Trindade, mas é a retirada da consolação, da comunhão que ele sempre teve com o Pai. E Jesus sabia por que ele estava ali. Ele conhecia, como nós cantamos hoje, as profecias do servo sofredor. Ele conhecia desde a eternidade, como vimos, o plano redentor. O Filho experimenta o abandono que pertence e pertencia a mim e a você. A separação que não nasceu da culpa, pois ele era perfeito. Ele sofre a punição justa e merecida dos nossos pecados, dos pecadores. Naquele momento, ele estava cumprindo tudo aquilo que deveria ser cumprido pela vontade do Pai. Então o texto se segue. Está consumado. João 19:30 vai dizer:
Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinou a sua cabeça e rendeu o seu espírito. Não que está terminado, mas que está completo, está consumado, tetelestai, uma palavra em grego que significa está pago. Muitos dizem, todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Isso até tem uma verdade. É como aquela grande fila que vai se formando, as pessoas vão se dividindo, mas todos um dia realmente irão passar por esse caixa e terão lá que apresentar as suas contas com todos os seus pecados, como aqueles que dizemos. Mas aqueles que aceitaram a Cristo, que entenderam o que Ele fez na cruz, quando eles levantarem o seu débito, vai estar escrito lá, pago. Tetelestai. Agora outros, não estará pago. Cristo, quando olha, Deus, quando olha para nós, Ele não vê pessoas sem pecados, pessoas perfeitas, mas Ele vê aquilo que Jesus fez na cruz. Em Mateus 27, veremos que o templo, que o véu, ele se rasga em dois, de baixo para cima, não de cima para baixo, porque foi Deus que abriu o caminho para ele. Não pela religião, não pelo ritual, não pelo esforço próprio, mas não pelo sangue de carneiros nos umbrais, mas pelo sangue daquele que carregou o peso da cruz. E foi exatamente isso hoje que celebramos na ceia. O pão e o cálice, sinais. O corpo de Cristo entregue por nós. E quando eu como o pão, para mim, é o meu momento que mais eu marco. Porque quando eu penso naquela descrição do que foi, do que aconteceu com Jesus, do que ele sofreu na carne, cada mordida que eu dou no pão, eu sinto como se fosse Jesus sendo esmagado ali. E então o seu sangue derramado para o perdão de muitos. Por isso a ceia nos lembra de duas coisas: a grandeza da redenção de Deus, mas também a amargura do nosso pecado. No início, eu fiz uma pergunta sobre... Ok. Tá. No início eu tinha feito uma pergunta sobre aqueles personagens. Quero retomar a esta frase. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. É a amargura do pecado que nos conduz à doçura da cruz. E a pergunta retorna. E eu quero encerrar com uma história que um dia eu ouvi. Essa história tem a ver com esses personagens, tem a ver comigo e com você. O que uma mulher que chorava sem consolo, uma menina com a cabeça ensanguentada, outro homem que havia perdido o braço, eu e você temos a ver com um trocador de vestes, com um trapeiro. Essa é uma história de Walter Wangerin Jr. Ela foi traduzida pelo professor pastor Davi Merck, que vocês conhecem. Um dia eu ouvi ele usar essa história e eu acho que ela pode nos ajudar, assim como as músicas nos ajudaram, a trazer a memória do que foi, do que é o sacrifício de Jesus e o que ele fez por nós. A memória do que representa a sexta-feira e o domingo. O nome dessa história é O Trapeiro, Ragman. Diz assim: mesmo antes do amanhecer, numa sexta-feira, percebi um homem jovem, bonito e forte, andando pelo beco
da nossa cidade. Ele estava empurrando um carrinho velho cheio de roupas brilhantes e novas e estava chamando com uma voz de tenor clara: trapos, trapos, troco roupas usadas, troco roupas novas em lugar de trapos. Agora, essa é uma maravilha, eu pensei comigo mesmo. Pois o homem tinha 2 metros de altura e seus braços eram como galhos, duros e musculosos, e seus olhos brilhavam de inteligência. Ele não conseguia encontrar trabalho melhor do que isso? Ser um trapeiro no centro da cidade. Eu segui. Minha curiosidade me levou. Eu não fiquei desapontado. Logo o trapeiro viu uma mulher sentada em sua varanda. Ela estava chorando. Um lenço, suspirando e derramando lágrimas mil. Seus ombros tremiam, o seu coração estava quebrantado. O homem então parou o seu carrinho. Silenciosamente ele caminhou até a mulher e gentilmente lhe disse: dá-me seu lenço, eu te darei outro. Ele então tirou o lenço dos olhos dela. Ela olhou para cima. Ele então coloca o lenço na palma da sua mão. Um pano de linho tão limpo e novo que resplandecia. Então, quando ele começou a empurrar o carrinho novamente, o trapeiro fez uma coisa estranha. Aquele lenço, ele pressionou aquele lenço manchado. Ele pressionou o seu próprio rosto. E ele então começa a chorar, a soluçar, tão incontrolavelmente como ela tinha feito. No entanto, ela ficou sem lágrima. Esta é uma maravilha, eu sussurrei a mim. E eu segui o trapeiro como uma criança que não pode afastar de um mistério. Trapos, trapos, troco roupas novas no lugar de trapos. Em pouco tempo, depois de clarear o céu, por trás dos telhados cinzentos, o trapeiro se defrontou com uma menina cuja cabeça estava envolta em uma gaze, cujos olhos pareciam vazios. Seu curativo estava encharcado de sangue e um fio de sangue escorria pelo seu rosto. Agora, o homem alto olhou para essa criança com piedade. Tirou um lindo chapéu amarelo do seu carrinho. Dá-me seu pano. E com um dedo, ele traçava um fio em seu rosto. Dá-me seu pano e eu lhe darei o meu. A criança só podia olhar para ele enquanto ele soltava o curativo, retirou e amarrou na sua própria cabeça. O chapéu ele pôs na cabeça dela. Eu quase engasguei com o que vi. Com o curativo também foi a ferida. Contra a testa dele correu um sangue mais escuro, mais substancial, o seu próprio sangue. Trapos, trapos, eu levo seus velhos trapos. Chamou o trapeiro mais forte, inteligente, sangrento e soluçando. Agora o sol feria tanto como o céu como os meus olhos. O trapeiro parecia se apressar mais e mais. Você está indo ao trabalho? Ele perguntou a um homem que se apoiava num poste de luz. O homem balançou a cabeça. O trapeiro pressionou. Você tem um emprego? Você está louco? Zombou ele. Ele se afasta do poste, revelando então a manga direita do seu casaco. Estava vazia. A manga estava enfiada no bolso. Ele não tinha um braço. Então disse o trapeiro:
Dá-me seu casaco, eu vou lhe dar o meu. Ele falou com uma autoridade calma. O homem de um braço, então, tira o seu casaco, e assim também o trapeiro tira o dele. Eu tremi quando eu vi, pois o braço do trapeiro ficou junto com a manga. E quando o outro vestiu o casaco, ele tinha agora 2 braços bons, fortes como galhos. Mas o trapeiro agora só tinha um. E ele disse: vai trabalhar. E agora, eu que tinha que correr para acompanhar o trapeiro, embora ele estava soluçando, incontrolável e sangrando livremente da testa, empurrando o seu carrinho com um braço, exausto, velho, doente. Mesmo assim, ele corria com uma velocidade terrível, como se tivesse pernas de aranha, passava pelos becos da cidade, quilômetros após quilômetros, até chegar à periferia. E mesmo assim, ele correu além. Chorei ao ver a mudança neste homem. Doía para ver sua tristeza, e ainda assim eu precisava ver para onde ele ia com tanta pressa. Talvez para saber o que o levava assim. Agora, o pequeno, velho trapeiro, ele chegou a um lixão. Então eu queria ajudá-lo no que ele fez, mas eu fiquei para trás, escondido, assistindo. Ele subiu um morro com trabalho atormentado. Ele limpou um pouco daquele lugar e então ele suspirou, deitou em terra, encostou sua cabeça em um lenço, em um casaco velho, e cobriu os seus ossos com um cobertor velho e morreu. Ah, como eu chorei ao testemunhar aquela morte. Eu me encostei num carro abandonado e solucei como quem não tem esperança, porque eu havia aprendido a amar o trapeiro. Mas ele morreu. Em soluços, peguei no sono. Eu não sabia como eu poderia saber que eu dormi toda a noite de sexta-feira, o dia de sábado e a sua noite também. Mas então, no domingo de manhã, fui acordado com violência. Uma luz pura, forte e exigente bateu contra meu rosto sonolento. E eu pisquei, olhei e vi a primeira e última maravilha de todas. Ali estava o trapeiro, dobrando o cobertor com muito cuidado, uma cicatriz na sua testa, mas vivo. E além disso, saudável. Não havia nenhum sinal de tristeza, nem de idade, e todos os trapos que ele havia juntado brilhavam de forma resplandecente. Então, abaixei minha cabeça e tremi por tudo que eu tinha visto. Fui até o trapeiro e lhe falei meu nome com vergonha, pois eu era uma figura triste ao lado dele. Então eu tirei as minhas roupas naquele lugar e lhe disse em voz trêmula: vista-me. E ele me vestiu. Meu Senhor, ele colocou roupas novas em mim. E eu sou uma maravilha do lado dele. O trapeiro, o Cristo. Esse é o evangelho que precisamos sentir no dia da crucificação, para podermos entender bem o que é o dia da ressurreição. O Filho de Deus, puro, sem pecado, que sofreu tudo aquilo que era para mim e para você sofrer, que tirou todas aquelas vestes imundas, que sarou o ferido, que enxugou as lágrimas. Aquele que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E agora, com as vestes novas, podemos celebrar a ressurreição de domingo. Podemos celebrar, ver a ceia como algo extremamente doloroso, humilhante, mas que Deus nos deixou, como o pastor Tiago mesmo disse, Jesus queria celebrar a ceia com eles. E ele quer celebrar a ceia com todos aqueles que ele trocou as suas vestes e vestiu de vestes novas. Que Deus nos abençoe
nessa sexta-feira tão importante na história. E que estejamos, então, no domingo, prontos para celebrar a ressurreição do nosso Cristo. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por podermos contemplar a Tua face em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor deixou todos esse registro, Pai, para nós, para mostrar como o Senhor entrou na história para mudar toda a história, mas também para mostrar como vimos, Pai, que na eternidade o Senhor já tinha olhado para nós e nos amado. Nos ajude, Deus, a não passar 52 ceias de uma forma trivial, mas lembrando aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. É o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.